A paz do Senhor Jesus Cristo. Bom, encontrei esse vídeo aí que fala sobre a teologia da prosperidade, né? Aí tem o nome de Silas Malafaia porque foi onde eu parei do vídeo, mas tem o nome de todos aí, né? Edir Macedo, Valdemiro, R.R. Soares, né? Casal aí de pastores, né? Hernandes, mais conhecido como Casal Hernandes. E ele com essa cara de bobo, Silas Malafaia. Todos esses homens aí dizem servir a Deus e estudarem as Escrituras. Até eles se gabam disso, né? De ter teologia, disso tudo. Eu acho que eles só esqueceram algo que está escrito na palavra de Deus. Aqui em Mateus, olha só. O Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo 10, versículo 8. Jesus dando instruções para os 12, né? Discípulos dele, ele disse: curai enfermos, ressuscitai mortos, purificai leprosos e expelir demônios. Jesus disse: de graça recebeste, de graça dai. Mas a gente percebe que não é bem isso que esses homens fazem pregando o Evangelho. Outro sinal notório disso, a gente vai observar lá em 1 Coríntios 11, quando o apóstolo Paulo diz: sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. É isso, a gente encontra aqui, ó, 1 Coríntios capítulo 11, versículo 1, o apóstolo Paulo dizendo: sede meus imitadores, como também sou de Cristo. E é sobre isso que eu queria falar. Por que Paulo falou isso? Ele disse que ele era um imitador de Cristo. Então, significa que ele não cobrava dinheiro às pessoas, que ele não falava de prosperidade financeira para ninguém, mas sim do reino de Deus e de se arrepender, né? De arrependimento. Agora, esses homens aí não é bem o que eles pregam. Eles pregam sobre ter vida financeira, ser rico, ser próspero na terra. Enquanto o Senhor Jesus disse totalmente o contrário: não ajunteis para vós outros tesouros na terra, mas ajuntai tesouros nos céus. Esses homens ensinam o contrário, que você deve juntar tesouros na terra. Edir Macedo, Valdemiro, R.R. Soares, Casal Hernandes e o bobo Silas Malafaia. Agora, por que Paulo disse: sede meus imitadores, como também eu sou de Cristo? O que Paulo quis nos dizer com isso? Essa é uma das coisas que vamos agora olhar. 1 Coríntios 9. Olha só. 1 Coríntios, deixei marcado aqui, ó, capítulo 9. Isso aqui é um prendedorzinho que eu ganhei, ó, para marcar texto. Olha só o tamanhozinho dele. 1 Coríntios, capítulo 9, a partir do versículo 11. Olha só o que Paulo vai nos ensinar. Vamos deixar aqui, aqui está melhor. Se nós vos semeamos as coisas espirituais, será muito recolhermos de vós bens materiais? Se os outros participam desse direito sobre vós, não temos nós em maior medida? Entretanto, não usamos, olha o que Paulo está dizendo: entretanto, não usamos desse direito, antes suportamos tudo para não criarmos qualquer obstáculo ao Evangelho de Cristo. Não sabeis vós que os que prestam serviços sagrados do próprio templo se alimentam, e quem serve ao altar, do altar tira o seu sustento? Assim ordenou também o Senhor. Olha só, olha isso aqui como é interessante, gente. Deixa eu só botar aqui no zoom que estava porque saiu do foco. Olha só o que ele diz: assim ordenou também o Senhor aos que pregam o Evangelho, que vivam do Evangelho. Certo? Paulo estava dizendo que Deus ordenou isso, que eles podiam viver do Evangelho. Mas olha o que Paulo diz aqui, no versículo 15. Paulo dando exemplo: eu, porém, não me tenho servido de nenhuma destas coisas, e não escrevo isto para que assim se faça comigo, porque melhor me fora morrer antes que alguém me anule esta glória. Se anuncio o Evangelho, não tenho de quê? De que me gloriar, pois sobre mim pesa essa obrigação.
Porque ai de mim se não pregar o evangelho. Olha o que Paulo vai dizer agora no versículo 17. Se o faço de livre vontade, tenho galardão, mas se constrangido, é então a responsabilidade de despenseiro que me está confiada. Olha o que Paulo vai dizer agora no versículo 18. Nesse caso, qual é meu galardão? É que evangelizando proponha de graça o evangelho, para não me invalir do direito que ele me dá. Bem diferente, né, desses homens aí. Paulo está dizendo, eu tenho o direito de pedir alguma oferta, mas eu não vou usar esse direito que Deus me dá. Eu vou anunciar de graça. Mas não é isso que eles fazem. O que vemos é esses homens tirando das ovelhas, né, aí do rebanho deles, que não é rebanho de Cristo, arrancando aí a pele, arrancando até o som das ovelhas. Então, meus amados, eu botei esse dinheiro aqui até para simbolizar, vocês só vão olhar para eles, porque esse dinheiro que está aí que vocês veem, simbolicamente falando, brincando, é para pagar uma conta de luz, pagar uma conta de água, para pagar minha alimentação, a parcela da minha casa. Vocês deviam fazer o mesmo. Eu anuncio o evangelho no canal Tudo Sobre um Cristão, mas eu não peço um centavo a ninguém. Eu trabalho, graças a Deus, e desse dinheiro do trabalho eu pago a internet e faço esses estudos aqui como eu estou fazendo agora. Mas isso é vergonhoso da parte dos senhores, o que vocês têm feito, né? Enganando o povo. Olha só. Vamos ler aqui também 2 Coríntios 2. Vamos dar uma olhada no que tem em 2 Coríntios. Eu marquei aqui também. 2 Coríntios. Vamos dar uma olhadinha aqui rápido, né? Ó. 2 Coríntios, capítulo 2, versículos 17. Vamos ver o que tem aí pra gente ler, possamos ler juntos, né? Tá ventando muito hoje aqui, mas estamos aí. Olha só o que Paulo diz. Porque nós não estamos como tantos outros mercadejando a palavra de Deus. Antes em Cristo é que falamos na presença de Deus com sinceridade e da parte do próprio Deus. Mercadejando, ou seja, negociando a palavra de Deus. Paulo já sabia que ia ter pessoas como vocês no futuro também, mercadejando a palavra de Deus, vendendo a palavra de Deus. O Silas Malafaia se gaba de ter feito vários livros sobre a palavra de Deus e vendendo ao povo. R.R. Soares, o Edir Macedo, o Valdemiro, todos esses farinha do mesmo saco. Mas um dia prestaram conta com o Senhor Jesus Cristo, porque ele deixou a ordem aos discípulos: de graça recebesse, de graça dai. E vocês têm vendido a palavra de Deus ultimamente. Mas um dia chega a hora de prestar contas, né? E está chegando já esse dia. Vamos ler também aqui 2 Coríntios capítulo 11. 2 Coríntios. 2 Coríntios 11, do 7 ao 9. 2 Coríntios capítulo 11, versículo 7. O desprendimento do apóstolo Paulo, né? Cometi eu, porventura, algum pecado pelo fato de viver humildemente? Paulo vivia humildemente, para que fosseis vós exaltados, visto que gratuitamente vos anunciei o evangelho de Deus. Despojei outras igrejas, Paulo diz, recebendo salário, para vos poder servir, né? E estando entre vós ao passar privações, Paulo dizendo, não me fiz pesado a ninguém, pois os irmãos, quando vieram da Macedônia, supriram o que me faltava, e em tudo me guardei e me guardarei de vos ser pesado. Então, Paulo diz aqui, visto que gratuitamente vos anunciei o evangelho de Deus, coisa que os senhores precisam aprender com Paulo, se tornar imitadores de Paulo, imitadores de Cristo. Vocês estão muito longe disso. Vocês não alcançaram a palavra de Deus. Por mais tempo que passa enganando o povo, vocês ainda não alcançaram quem é Cristo. Em outra situação, vamos aqui também a Atos. Eu deixei aqui
Deixei aqui marcado, né, o livro de Atos. Vamos dar uma olhada aqui também para ver a situação. Olha só. Sede meus imitadores como sou de Cristo. O apóstolo Paulo falou, né, lá em 1 Coríntios 11. Olha só o que Paulo fazia, gente. Atos, capítulo 18, versículo 3. E posto que eram do mesmo ofício, passou a morar com eles, e ali trabalhava, pois a profissão deles era fazer tendas. Ou seja, o apóstolo Paulo, ele trabalhava com suas próprias mãos, para não pedir nada a ninguém. O apóstolo Paulo trabalhava com as próprias mãos, para não estar pedindo oferta, para não estar pedindo nada de ninguém, ao contrário dos senhores, né? Esse aí, o Edir Macedo, dono da TV Record, o Valdemiro, dono de várias fazendas, vários gados, né? E vive pedindo dinheiro direto. R.R. Soares, da família de quem? Do Edir Macedo. Silas Malafaia se faz de bobo direto. Até o trismo esse homem pede ao povo, coisa que na palavra de Deus nunca existiu, mas ele pede o trismo, né? Tem aí na internet ele pedindo o trismo. Coisa ridícula, coisa fora da palavra. E agora vamos ver aqui Atos 28, que eu acho que é uma coisa muito importante que o apóstolo Paulo me ensinou. Olha só como foi que Paulo, nos seus últimos dias, né, quando ele estava em Roma, ali já para ser decapitado ali, já estava preso, mas ele continuava a fazer algo maravilhoso. Olha o que Paulo faz com o dinheiro que ele tinha ainda no tempo. Aqui no versículo, capítulo 28, que é o último capítulo de Atos, né? No versículo 30 e 31. Paulo, prisioneiro durante 2 anos. Olha só. Por 2 anos permaneceu Paulo na sua própria casa, que o quê? Que alugara, onde recebia todos que procuravam, né? Quem procurava Paulo, ele estava lá esperando. Pregando o quê? Pregando o reino de Deus, e com toda a intrepidez, sem impedimento algum, ensinava as coisas referentes ao Senhor Jesus Cristo. Paulo não pregava prosperidade, pregava o reino de Deus. Que vocês tomem isso por exemplo, se um dia chegarem aos senhores, ao conhecimento dos senhores, mas eu tenho certeza que vai chegar ao conhecimento de alguém que talvez seja enganado por vocês e aprendam o que é realmente servir a Jesus Cristo. A gente não tem que cobrar nada dessas pessoas. É nosso dever anunciar a palavra de Cristo gratuitamente, como fez o apóstolo Paulo. E como ele mesmo disse, sede meus imitadores como eu sou de Cristo, que é o canal Tudo Sobre um Cristão. Amém, meus irmãos? Talvez você diga, por que você denuncia esses homens? Porque a palavra de Deus é verdade, e a gente tem que falar a verdade, doa a quem doer.